Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos, amém? Já começou o movimento de me chamar de Galápagos lá, pastor. Não adianta. Nome que pega, pelos bastidores vai pegando. Gente, é muita alegria estar aqui com vocês novamente. A minha igreja mãe. Foi aqui que Deus mudou toda a minha história, Deus trabalhou na minha vida, Deus me enviou para o ministério de uma forma radical. Abandonei tudo para ir lá para Belém, senti muito calor. Daí, voltando, Deus continuou a transformação, eu trabalho, e hoje, com muita alegria, eu posso estar aqui com os irmãos, compartilhando um pouquinho da palavra. E como é gostoso servir esse Deus, gente. Não tem nada melhor. Em 2009, quando eu tomei a decisão de ir para Belém, ainda um pouco com medo, né? Um pouco choroso, será que isso vai dar certo, ir para tão longe? E hoje eu não tenho arrependimento nenhum das decisões que tomei. Passo por algumas dificuldades, mas Deus tem sido fiel em todas elas, fazendo eu ter experiências que eu nunca imaginei ter. E até fazer viagem missionária para a Europa, Deus já me concedeu. Coisas que eu nunca imaginei poder sair do país, Deus concedeu, de forma assombrosa. 3 dias antes da viagem, 3 dias após o início das compras da passagem, eu sem um centavo no bolso, a galera já recebendo algumas ofertas, algumas pessoas já conseguindo comprar no cartão de crédito, nem o meu limite do cartão de crédito dava para a passagem. E, de repente, chegou um e-mail da agência de viagem dizendo que a minha passagem já tinha sido comprada por Deus. Amém? Deus é tremendo. Amém? Amém. Gente, vamos orar? Pedindo para que o Senhor fale conosco, para que não sejam as minhas palavras, mas que o Senhor possa estar quebrantando os nossos corações essa noite. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos à Tua casa. Lembro das palavras de Davi, quando ele fala nos Salmos: Senhor, melhor é passar um dia na Tua casa do que 1000 dias fora. E o Senhor nos concede esse privilégio de estarmos num país livre, onde podemos carregar nossas Bíblias, podemos chegar, Senhor, com tranquilidade à casa do Senhor e Te louvar pelo aquilo que Tu és, sem medo de perseguição, sem medo de repente, alguém entrar pela porta querendo matar os cristãos. Não, o Senhor nos dá liberdade. Nos ajuda, Senhor, a Te adorar em espírito e em verdade. Nos ajuda a dedicar as nossas vidas com total intensidade ao Senhor e que possamos experimentar a manifestação da Sua glória, Senhor. Senhor, tira toda a distração, Pai. Tira toda a ansiedade, toda a curiosidade de ver o fantástico, os esportes, Pai, que caia por terra agora em nome de Jesus, Pai. E que possamos nos concentrar na Tua palavra e na Tua mensagem, Senhor. Pai, Te peço a Tua misericórdia, que não sejam as minhas palavras, mas que sejam as palavras do Teu Espírito dirigidas aos nossos corações. Prepara-nos, ó Pai, é assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vocês já repararam para pensar como a nossa vida é uma corrida? Né? O tema da nossa mensagem é Run, Forrest, Run. Né? Quem que já assistiu o filme do Forrest Gump? Né? É um cara bem doidão lá, ele parece meio autista, daí ele de repente dá um surto nele, ele começa a correr. Começa a correr, sem motivo. Ele corre, e aquilo se torna um prazer para a vida dele. Ele fica correndo, sempre correndo. E você já reparou que a nossa vida, muitas vezes, é assim? Às vezes a gente não corre só por correr, mas nós temos objetivos na nossa vida e a gente fica correndo atrás daqueles objetivos. Né? Hoje está tendo o vestibular da Federal. Cara, congestionamento. Todo mundo desesperado para chegar na prova e aqueles mais atrasadinhos desesperados para o portão não fechar. Mas estão correndo. Correndo atrás de sonhos. Né? Tem pessoas que são viciadas em tecnologia. Né? Quando surgiu a primeira TV de plasma, R$15 mil, já tinha gente com televisão de plasma, pastor, em casa. Saiu o negócio, nem bem saiu na internet e já estava comprando. De repente, uma semana depois, já tinha uma televisão maior ainda. Ele já queria comprar. Aquela ganância de correr atrás das coisas, né? E a gente fica correndo atrás, parece que nada nos sacia. De repente, vai surgir uma televisão de plasma, 79 polegadas, com touchscreen, né? Tipo, botões de plasma ali que você carrega tudo. E aquilo nos fascina. Parece que aquilo nos motiva e começamos a correr. Eu estava vendo a propaganda do novo carro da Hyundai. Nossa, um carro de R$1 bilhão. Né? Daí mostra o carro tudo com design. Até eu fiquei com vontade, né? Mas missionário? Nunca. E aquilo cria um desejo no nosso coração e parece que a gente fica correndo atrás dessas coisas, atrás do vento.
E vocês já repararam que essas coisas nunca nos satisfazem? A gente entra na faculdade, consegue entrar na faculdade dos nossos sonhos, de repente se forma, e aí? Não é mais suficiente. Já precisa de um mestrado. Terminou o mestrado, não é mais suficiente, precisa de um doutorado. Luta para entrar na Electrolux, de repente a Electrolux não é mais suficiente, porque quer casar, precisa de dinheiro mais, e de repente, né? Amém? Mas parece que a gente sempre está correndo atrás das coisas. Parece que nada satisfaz, parece que, de repente, o namoro às vezes cai na mesmice, o casamento cai na mesmice, e parece que nada enche a nossa alegria. Parece que aquele tênis da hora que você lutou tanto para comprar, e a gente continua correndo, concursos públicos, faculdade, de repente não é mais aquela faculdade, muda de faculdade, e as pessoas também mudam de igreja. Em busca de preencher algo nos seus corações que não é preenchido por coisas. Vem nessa igreja, aqui está gostoso. Até a primeira batidinha do pastor. Não, aquele pastor está pegando no meu pé, vou para outra igreja. Daí se esconde de novo, daí fica pulando de galho em galho. Não sabe o que quer, fica correndo atrás das coisas, mas não sabe nem do que está correndo. E sabe o que é engraçado? Que a palavra de Deus nos diz sobre isso. Abram suas Bíblias ali, em Salmo 90. Parece que Moisés ele também passa por essa situação ali com o povo no deserto. Salmo 90 diz o seguinte: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó, dizes: tornai filhos do homem, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi como a vigília da noite. Tu os arrasta na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti pusestes as nossas iniquidades e sobre a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e fado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido, ensina-nos a contar nos nossos dias para que alcancemos corações sábios. Moisés aqui ele está levando os leitores a uma reflexão das suas vidas. A nossa vida é muito passageira. A nossa vida é como um sopro, como um pensamento. Ela passa. Quando você faz assim, passou. É muito curta para que a gente gaste tempo correndo atrás de coisas que não preenchem o nosso coração. Coisas que não vão para a eternidade. O povo ali estava desesperado, porque estava olhando para trás, eles queriam voltar para o Egito, porque não tinha as cordizes, porque estavam com medo de morrer, e começavam a olhar para o seu passado. E Moisés fala: ei galera, a vida nossa é muito curta para que a gente fique correndo atrás dessas coisas. A nossa juventude, o nosso vigor, ela tem que ser gastado em outras coisas, a nossa energia ela tem que ser gasta de outra forma. Porque o mais alta idade que a gente possa chegar é 70, 80 anos. E Moisés continua: o melhor disso daí é canseira, enfado. Eclesiastes 12 ainda vai falar que vai chegar um momento que a vista não aguenta mais, você começa a ter medo de altura, o físico não aguenta mais correr. O corpo não obedece mais o cérebro. Você quer chutar a bola, mas chuta o chão. Você quer correr, mas a perna trava. Isso é a lei da natureza. Acontece isso conosco, você querendo ou não. Só que a gente continua correndo atrás de coisas. Coisas que não levam a nada. Vamos lá para Eclesiastes capítulo 1. O pastor falou que eu tenho 1 hora para pregar. É isso, pastor? Amém. Eclesiastes fica depois de Provérbios. Eclesiastes capítulo 1, versículos 4 a 11.
A gente fica correndo, a gente pensa, poxa, a gente corre atrás dos sonhos e parece que quando a gente começa a chegar perto daquele sonho, vem um outro sonho, né? E de repente constantemente você entra num ciclo, um ciclo vicioso. Parece aqueles cachorrinhos correndo atrás do rabo, correndo e não para, ele fica tonto, ele cambaleia, mas ele não consegue parar. Nós, seres humanos, somos a mesma coisa quando estamos sem um destino. Nós ficamos correndo em círculos e não chegamos a lugar nenhum, porque nós não temos objetivos de vida. Eclesiastes capítulo 1, versículo 4, ele vem falando dessa mesmice que o homem vive. Essa mesmice que o ser humano fica correndo atrás de seus sonhos egoístas, mas nunca consegue chegar a lugar nenhum, porque tudo é a mesma coisa. Vamos ler. Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar onde correm os rios, para lá tornam eles a correr novamente. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi, o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer nada, pois novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isso é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precedem, das coisas posteriores, também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Versículo 14. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade, correr atrás do vento. O autor de Eclesiastes aqui, ele está falando, gente, tudo isso que a gente corre, tudo isso que vocês estão correndo por um bom emprego, por uma boa família, por uma boa posição social, por um bom carro, tudo isso não é nada novo na sociedade. Talvez na antiguidade seja para ter uma nova carroça, com as rodinhas, né, da hora, mais redondinha, pá. Mas nada é novo, essa ambição da sociedade, tudo é igual debaixo do sol. Tudo é igual, tudo é correr atrás do vento, tudo é vaidade, tudo é passageiro. Nada disso vai satisfazer o ser humano, nada disso vai satisfazer a mim e a você. Enquanto eu corria atrás dos meus sonhos egoístas, enquanto eu corria atrás de ser um bom professor de matemática, concursos públicos, e Deus estava me abençoando, porque não há nada de errado com isso. Desde que o meu principal objetivo seja glorificar o nome de Deus com aquilo que eu estou fazendo. Se não é, você está correndo atrás do vento. Você vai estar gastando a sua vida e jogando a sua vida no lixo. E um dia você vai chegar lá nos teus 70, 80 anos e vai fazer, ei, o que eu fiz com a minha vida? O que eu fiz na minha igreja? O que eu fiz de diferente? O que eu fiz de significativo para a minha geração? O que eu contribuí para a minha cosmovisão de igreja? Como eu pude mudar a minha sociedade? Como eu pude levar o evangelho de forma integral às pessoas que necessitam da salvação? Mas não, corremos atrás de um bom status, de um bom casamento, de dinheiro, fama e satisfazer os nossos desejos, mas não estamos dispostos a abrir mão disso para viver uma vida dedicada ao Senhor. E o autor continua, tudo isso é vaidade, tudo isso é vaidade, tudo isso é correr atrás do vento. Lá no capítulo 12, no finalzinho do 11 de Eclesiastes, ele fala assim, ei jovem, eu gosto muito de estudar um pouquinho os originais, porque no original, o autor está sendo meio irônico nessa passagem, quando ele fala, ei jovem. É como o pai lá, o filho está apurrinhando tanto o pai, fala, você quer jogar videogame? Vai jogar videogame então. Vai lá, tira 0 na prova, né? Não estou nem aí para você mais, né? Tem pai que faz assim, não é? O Henrique consegue essas coisas, não consegue, Henrique? Já ouviu isso, Henrique? Já ouviu? Já ouviu, né? Gabriel também está dando risada. Não teve videogame. Cara, o autor ali de Eclesiastes, ele está falando assim,
Ei, jovem, quer aproveitar a tua vida? Vai, aproveita a tua vida, aproveita os dias da tua mocidade. Quer beber? Vai beber. Quer pegar as menininhas na rua? Vai lá. Sabe? Quer usar drogas? Usa drogas. Quer ficar com um monte de menina? Fica. Quer ficar com um monte de rapaz? Fica. Aproveita mesmo. Chuta o balde. Daí, com um pai amoroso, ele fala, mas lembre-se, de tudo um dia prestará contas. E daí o autor de Eclesiastes continua dizendo sobre a nossa vida ser passageira, ser rápida, da velhice, que vai chegar um momento que a gente vai olhar para trás e se arrepender daquilo que a gente não fez. Dá para passar o videozinho lá, Xana? Mamãe, sabia que a gente vai crescer e tudo vai ficar diferente? Porque por mais que a gente não perceba e às vezes se recuse a acreditar, o tempo voa. E com ele, mais do que a minha imagem, o risco é deixar de lado minhas ideias, meus sonhos, minhas vontades, minha essência. Esquecer quem eu sou. E você nem percebe. Você já pensou nisso? O problema é que a vida passa diante dos nossos olhos e a gente nem percebe. E depois, tarde demais, vai querer saber o que fez de bom, sem ter tempo de recuperar. Enquanto dá tempo, faça a sua vida valer a pena, antes que seja tarde. Como você tem corrido a sua vida? Você tem feito a sua vida valer a pena? Se a tua vida acabasse agora, valeu a pena os anos da tua mocidade? Valeu o tempo em que você esteve na face da terra? O tema da mensagem é Run, Forrest, Run. Então tem que ver com corrida, né? Não falei sobre corrida ainda, né? Só sobre correr atrás de coisas. Abram suas Bíblias lá em 1 Coríntios, capítulo 9. Eu gosto muito de Paulo e da associação que ele faz com essa vida cristã. Paulo era um homem, assim como eu e você, que corria atrás de sonhos, tinha propósitos. Paulo era um cara tão determinado com seus propósitos que ele foi perseguidor da igreja. Era um cara, como diz os adolescentes aí, sangue nos olhos. Cara do mal. Você olhava pro cara, você via sangue no cara. Aquele tipo de cara que você vê ele vindo a 1 quilômetro de distância, você atravessa 10 quarteirões. Você nem atravessa a rua, você atravessa 10 quarteirões para não cruzar com o cara. Porque você sabe que o cara é mau. E o cara carregava sangue, carregava ódio no coração dele. E é uma pessoa que corria atrás do vento, corria atrás de coisas que ele achava que satisfaziam o coração dele, mas ele sempre precisava de mais, perseguir mais a igreja, matar mais gente, precisava judiar de cristãos como eu e você, que achamos que estamos vivendo um cristianismo super top, mas na verdade estamos só esquentando o banco de igreja. A gente está vendo que a nossa vida é passageira, a gente está vendo que a nossa vida é curta. Paulo sabia que a vida era curta, porque ele era estudioso da lei. Paulo conhecia quase o Antigo Testamento tudo de cor, porque essa era a função dele, esse era o trabalho dele. E Paulo ali no 1 Coríntios capítulo 9, ele faz uma associação muito legal, cara, muito bacana, da vida dele com Deus. Essa tem que ser a nossa verdadeira corrida. Essa tem que ser a nossa verdadeira cosmovisão de cristianismo. Essa tem que ser a nossa atitude e o nosso verdadeiro motivo de existir como cristãos. 1 Coríntios, capítulo 9. Do versículo 22. Em diante. Ele começa no versículo 16 ali do capítulo 9, já dando uma chapuletada na gente. Se anuncio o evangelho, eu não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Daí no 21, ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns.
Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, é incorruptível. Assim corro também eu, não sem metas, assim luto não como desferindo golpes ao ar, mas esmurro meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Aqui a gente começa a ver algumas características de uma verdadeira corrida de um cristão. Aqui a gente começa a ver as características de uma pessoa que está totalmente dedicada ao Evangelho. Primeira coisa, cara, Paulo fala, ai de mim se não pregar o Evangelho. Paulo entendia essa obrigação. Atos 20, 24, ele fala, não tenho mais a minha vida por preciosa, desde que cumpra com alegria a carreira que me está propondo. Nossa, vocês decoraram bem o versículo, hein, galera? É isso aí, vamos lá. Né? Desde que eu cumpra com alegria a carreira que me está proposta. Paulo não tinha outro motivo de viver senão pregar o Evangelho. E Paulo abre mão de toda a posição dele quando ele tem um encontro com Cristo. Paulo era um cara da lei, era um cara reconhecido entre os judeus, perseguidor da igreja. E quando ele tem um encontro com Jesus, ele abandona tudo isso, cara. Ele abre mão. Ele vem em uma das suas cartas paulinas, ele fala, considerei tudo isso como esterco. A palavra é mais forte que isso. Eu considerei tudo isso como porcaria, como droga, como algo inútil. Né? E aí você imagina, né, as palavras mais pesadas que você puder imaginar para uma coisa sem valor, é esse o sentido mesmo que Paulo está dizendo. Considerei tudo isso como perda. E ele fala aqui no capítulo 9, ai de mim se não pregar o Evangelho. Você tem essa consciência no teu coração? Você tem esse peso no teu coração de dizer, ai de mim se não pregar o Evangelho, ai de mim se eu não chegar lá na PUC e não pregar o Evangelho, ai de mim se eu não chegar lá na Federal e não pregar o Evangelho, ai de mim se eu não chegar lá no meu trabalho e pregar o Evangelho para o meu colega de trabalho. Você não está aqui nesse mundo para ganhar dinheiro. Você não está aqui nesse mundo para trazer tranquilidade à sua família, uma estabilidade financeira. Você está aqui como sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos resgatou das trevas para a maravilhosa luz. O Senhor Jesus te resgatou das trevas com uma missão. Não foi para você ficar aqui sentado no culto da igreja assistindo um bom culto com o pastor Marcos Freire. Não é para você assistir uma boa banda ou de repente um show de iluminação, super rock and roll, né? Não foi para isso, cara. Jesus te chamou com um propósito. Ele transformou a tua vida para que você corra uma corrida. Não uma corrida de sonhos, mas uma corrida de realidade, de sacrifício, de compromisso. Nós temos que estar dispostos a correr essa corrida. E daí Paulo continua, fiz-me fraco para com os fracos, fiz-me forte para com os fortes, de todos os modos fiz um pouco para que de alguma forma possível pudesse me tornar cooperador com a obra de Cristo. Cara, Paulo tinha essa convicção no seu coração, de que ele tinha que fazer qualquer coisa para anunciar o Evangelho. Qualquer coisa para anunciar o Evangelho. Como que está a tua vida com Deus? Eu não sou o Espírito Santo, eu não sou no corações, mas você pode fazer uma análise do teu coração. Você pode saber se lá no teu lugar, onde Cristo te colocou, na tua cosmo de relacionamentos, na sua rede de relacionamentos, como que está o seu testemunho? Estava lendo no boletim que Faustino escreveu sobre a mensagem que devemos ser o bom perfume de Cristo. Devemos exalar esse perfume por onde passamos. E quando a gente passa um perfume gostoso, cara, por onde a gente passa as pessoas sentem um cheiro. E às vezes as pessoas reconhecem até o perfume que você está usando só de sentir o cheiro. As pessoas reconhecem você só de você passar.
As pessoas conseguem encarar você e dizer, cara, você é cristão. Ou você consegue se passar de agente secreto por onde você está? Porque se você não tiver essa consciência de, ai de mim, se não pregar o evangelho, cara, você vai estar correndo atrás do vento. Isso é vaidade. Você está desperdiçando o melhor da sua vida. E vai chegar um momento que você vai querer olhar para trás e não vai ter tempo de consertar. Viva a tua vida de uma forma que valha a pena ser vivida. E Paulo continua. Me tornei tudo com todos, o fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Daí Paulo continua, não sabeis vós que o que corre no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio. Corram de tal maneira que o alcanceis. Aquele que quer correr uma vida por Cristo, ele tem que entender que ele está numa batalha. Ele tem que entender que ele vai correr com outras pessoas. É lógico que a salvação não é só para um. Mas o que Paulo quer dizer é assim, gente, corram como se fosse a última corrida de vocês. Deem o gás, deem aquele sprinter final, porque vocês não sabem a hora que a corrida vai acabar. Lembra? A vida é curta. Para morrer, basta estar vivo. É uma linha muito fina que divide a sua história com a eternidade. E essa linha, a qualquer momento, ela pode ser rompida, ela pode ser quebrada. E aí? Como você tem aproveitado a sua vida? Você tem corrido com intensidade, com paixão, com fervor? Quando você lê lá em Atos, o início da igreja, quando os discípulos se encontram ali perdidos porque o mestre tinha morrido, eles ainda um pouco com medo, Jesus volta, dá uma chamada de atenção nos caras, eles começam a pregar o evangelho novamente. Diz lá que quando Pedro começou a pregar e as pessoas achavam que eles estavam embriagados, e eles estavam cheios do Espírito, a palavra diz que mais de 3.000 pessoas aceitaram e foram agregadas à congregação dos justos. Isso continuou por todo o Evangelho, por todo o Novo Testamento, multidões se convertendo, pessoas aceitando Jesus, pessoas sendo transformadas pelo Espírito Santo, porque havia pessoas dispostas a correr, pessoas dispostas a pregar o Evangelho, pessoas dispostas a falar, ai de mim se não pregar o Evangelho. Daí às vezes a gente se pergunta, por que o meu ministério não cresce? Por que a igreja... é culpa do pastor, né? Como que é o biquinho que o pastor vai... Eu lembro para você. Faz biquinho, fica triste, é culpa do pastor. É culpa do Henrique que não veio no ministério tocar. O Henrique nunca vem, fica faltando, é culpa dele que o ministério não cresce. Estou brincando, não sei. A gente coloca a culpa nos outros, mas a gente não está disposto a enfrentar a nossa responsabilidade. Você tem pregado o evangelho? Cara, porque não é possível, se você prega, talvez nem todas se convertam, mas as pessoas se convertem, porque a palavra de Deus diz que os campos estão brancos para ceifa. Mas poucos são os... Roguem para que o Senhor envie mais. O que está acontecendo então? O que acontece? A culpa é de quem? Minha. Minha, porque eu não tenho pregado o evangelho. Minha, porque eu não tenho vivido tudo para com todos, de que de algum modo eu possa levar outras pessoas a conhecer a salvação em Cristo Jesus. A gente fica tão bitolado em correr atrás dos nossos sonhos, em correr atrás dos nossos propósitos, consertar aquilo, é casamento, é noivado, é pós-graduação, é o carro que quebra, bate o carro, é o imposto de renda, e tanta coisa que a gente esquece do principal para o qual nós fomos chamados. E Paulo continua ali ainda na analogia. Eu corro, e como um bom corredor, eu reduzo o meu corpo à escravidão, esmurro o meu corpo, eu
não quero fazer a minha vontade, eu não quero mais correr atrás do vento. Paulo mostra ali uma humanidade muito grande, cara, uma luta dele interna contra a sua própria vontade. E Paulo fala, eu esmurro meu corpo à escravidão, esmurro o ar, esmurro não como se eu estivesse esmurrando o ar, eu corro não como se eu estivesse correndo sem meta, mas eu corro com um objetivo, que é anunciar a glória do Senhor. Eu corro para levar pessoas a aceitarem a Cristo Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. E Paulo estava disposto a pagar o preço. Paulo sabia que isso tinha um sacrifício. Em Mateus 28, 18, tem uma ordem que é para mim e para vocês, que é a ordem da largada dessa corrida. Mateus 28, 18 fala, portanto, ide. Portanto, vão. Pregue o evangelho. Essa é uma ordem para quem? Para os apóstolos? Só para os apóstolos? É para quem? Para quem? Para nós. Para todos aqueles que somos chamados cristãos. Quem que está falando esse versículo? Quem que está falando esse versículo? Jesus. Jesus é nosso Senhor e Salvador. Amém? Amém? Se Ele é Senhor das nossas vidas, Ele está dizendo que devemos pregar o Evangelho, e nós não pregamos, nós estamos honrando o nosso Senhor? Nós estamos fazendo aquilo para o qual nós fomos chamados? E como que a gente consegue levantar nossas mãos e dizer, Senhor, nós te amamos? Como que você pode dizer que ama se não obedece? Como que eu posso dizer, Senhor, seja feita a tua vontade, mas eu não quero fazer a tua vontade, que é pregar o Evangelho? E daí Jesus ainda fala, os Evangelhos, aquele que não é capaz de pegar a sua cruz e me seguir, não é digno de ser chamado meu filho, meu discípulo. Cara, se você não está disposto a correr essa corrida, se você não está disposto a pagar o preço, você está correndo a corrida errada. Você está correndo para o lado errado. E hoje é o teu momento de você correr em direção à cruz de Cristo. O Senhor nos chama para que nós tenhamos uma vida em abundância. A palavra do Senhor fala, fazei prova de mim e vede que sou bom. Gente, eu posso dizer com convicção de quem está experimentando algo sobrenatural do Senhor, que quando nós obedecemos a palavra de Deus, coisas fantásticas acontecem na nossa vida, coisas que a gente nem pode imaginar. Eu tinha medo de passar fome. Eu tinha medo de passar fome em Belém. Eu sempre fui um homem que queria vencer as barreiras. Eu sempre quis sair da pobreza. Eu nasci num lar muito pobre e eu sempre quis atravessar aquilo. E lutava para conquistar minhas coisas, quando de repente eu estava dependendo de homens. Mas eu esqueci que eu não dependia de homens, eu dependia do Senhor, que cuida dos homens. E eu tinha medo de passar fome. E Deus nunca deixou faltar R$1 na minha conta. Recentemente, eu fui convidado para ir para Belém, dar uma palestra. No antigo seminário que eu estudava, voltei para dar uma palestra. E eles não tinham dinheiro para pagar a minha passagem. E eu pesquisando, consegui passagem por R$700 e de volta. Meu Deus, R$700 é quase meu salário do mês inteiro. E aquela convicção de que eu tinha que ir. Eu falei, tá, Deus, eu vou pagar aqui no cartão. Sei lá como que eu vou fazer esse negócio. E fui, cara. Comprei, porque eu tinha convicção do que o Senhor estava falando para mim. E, cara, você não acredita. 3 dias depois, caiu um depósito na minha conta de R$650. E eu ainda falei, Deus, se isso é do Senhor, tinha que cair 700. Cara, no dia seguinte, uma pessoa que eu não sei quem que é, depositou R$50 na minha conta e fechou 700. Deus é bom demais.
Cara, eu me arrepio de sentir a presença do Senhor. Mas isso acontece para aqueles que estão dispostos a correr a corrida. O Senhor pode restaurar a tua casa, meu irmão. Você não precisa se preocupar com isso, a tua preocupação é pregar o Evangelho. Deus restaura. Faça aquilo que está diante de você, obedeça às ordens do Pai e deixa o resto com Ele. Deus pode restaurar teu casamento, Deus pode restaurar teu relacionamento, Deus pode curar, Deus pode restaurar tua saúde se Ele quiser. Deus tem poder para isso, meu irmão. Ele só quer um coração disposto a obedecer, um coração disposto a se entregar por completo ao Senhor. Vamos abaixar nossas cabeças? Queria que você pensasse um pouquinho na sua vida. Nas suas atitudes, em como você tem vivido esse Evangelho. Queria que você pensasse que a tua vida é muito curta. Queria que você pensasse que talvez você não tenha um amanhã, você só tem o hoje. Queria que você pensasse no que você tem corrido. Se a tua vida ela vale a pena ser vivida. A palavra de Deus nos diz que por esse mundo sofreremos muitas perseguições, muitas aflições, que essa corrida é dolorosa, que essa corrida exige sacrifício, que essa corrida exige dor. Mas Romanos fala que nada pode nos separar do amor de Cristo. Nem espada, nem anjos, nem potestades, nem o porvir. Jesus continua, fala: mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. E eu vou, mas enviarei o Espírito Santo, que os capacitará a correr essa corrida. Que capacitará você a fazer diferença na tua geração. Que capacitará você a fazer diferença na tua comunidade. E que junto com a tua liderança, junto com a igreja do Senhor Jesus, eu não estou falando de placa, querido, estou falando da igreja de Cristo. Junto com a tua liderança, junto com o teu pastor, você vai fazer a igreja do Senhor crescer e prevalecer contra as artimanhas do inferno. E esta noite o Senhor está te chamando para correr essa corrida. O Senhor está te chamando para ser um saqueador do inferno, uma pessoa que vai roubar aquelas pessoas que estão caminhando para o inferno, nas garras de Satanás, para a maravilhosa luz de Cristo, para junto com você anunciar a salvação entre todos os povos. E não importa a idade que você está vivendo, hoje é o dia de você entregar a tua vida para o Senhor, não de salvação, mas dizer: Senhor, me usa, pois eu não quero mais correr atrás do vento, mas quero correr pelo teu reino. Se o Espírito Santo tocou no teu coração, meu irmão, se o Espírito do Senhor mexeu contigo e você vê que você precisa dedicar mais da tua vida ao Senhor, que você precisa fazer diferença na tua geração, que você tem corrido atrás do vento, mas não quer mais correr atrás do vento, você quer correr atrás das coisas do Senhor, eu quero que você venha aqui, que eu quero orar por você. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Pode ficar de joelho, irmão, diante da presença do Senhor. Sei que tem mais gente. Tua vida tem valido a pena ser vivida?
Tem dedicado a tua vida ao Senhor? Se o Senhor está te chamando, vem, querido. Ele não vai levantar você do banco. Hoje é o dia que você pode entrar nessa corrida e fazer diferença, cara. Hoje é o dia que você pode estar tomando uma decisão de contaminar toda essa sociedade com o seu testemunho de vida, com a sua integridade, com os seus valores, ao ponto das pessoas olharem para você e segurarem na tua camisa e falar: ei, cara, o que você tem? Eu quero isso para mim. A palavra de Deus nos diz que a terra está seca, assim como a corça anseia por água, assim como a terra seca necessita da chuva, assim as pessoas precisam da palavra de salvação, as palavras de Cristo. Talvez o Senhor esteja te pedindo para abandonar algo muito difícil. Talvez seja um vício, não importa, o Senhor vai te capacitar. O Senhor quer você aqui do jeito que você está. Talvez seja um namoro. Talvez seja um relacionamento ilícito fora do seu casamento. Eu não sei. Mas hoje é o dia. Mais alguém? Louvado seja o Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essas pessoas que tomaram uma decisão de correr numa vida totalmente dedicada ao Senhor. Peço, ó Pai, que em nome de Jesus, o Teu Espírito possa estar sendo derramado sobre cada um deles, os capacitando, os fortalecendo, Senhor. Que em nome de Jesus o Senhor derrame ousadia sobre a vida desses jovens, desses senhores, homens e mulheres que estão se entregando ao Senhor, Pai. Derrama os Teus sonhos sobre a vida deles, Deus. Tira, Senhor, todo o medo, tira toda a insegurança, e que eles possam experimentar a abundância do Teu Espírito, Senhor. Pai, eu sei que é difícil essa corrida, eu sei que dói muitas vezes, mas, Pai, assim como em Hebreus capítulo 12, que o Senhor nos incentiva a deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, para que corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, o qual pela alegria que lhe estava proposta, de sentar à direita do trono de Deus, suportou a cruz, suportou a afronta, suportou o desprezo por cada um de nós, porque Ele sabia aquilo que lhe esperava, a salvação, a ressurreição. Que essas promessas, ó Deus, possam estar impregnadas no nosso coração, para que possamos viver com ousadia, temor à Tua palavra, e que possamos fazer diferença nessa geração. Levanta novos obreiros, ó Deus. Levanta, Senhor, daqui dessa igreja missionários, pastores, jovens que estão dispostos a pregar e anunciar, Senhor, seja aqui na esquina, seja ali, Senhor, na comunidade mais pobre, seja nos nossos vizinhos que necessitam da Tua palavra. Nos dá ousadia, Senhor. Tira as travas da nossa boca, Pai, para que possamos anunciar o Teu Evangelho. E eu te peço, ó Deus, que sobre esses varões, homens e mulheres corajosos, ó Pai, que vieram aqui à frente, que o Senhor derrame porção dobrada do Teu Espírito. Use eles, ó Pai, como instrumento do Teu Espírito Santo, e que eles sejam auxiliadores da liderança dessa igreja, Pai. Que eles sejam, Pai, cooperadores da obra de Cristo, e que eles tenham no coração deles: ai de mim se não pregar o Evangelho. Que tudo eles façam por amor à Tua obra, Senhor. Senhor, é na autoridade do Teu nome que eu oro, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.